paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. E nós queremos nesta hora convidar você a louvar o Senhor conosco, dar o seu melhor a Deus, aquele que é o único que é digno de ser louvado, de ser adorado, e que nós possamos nessa hora dar o melhor ao Senhor, porque Ele tem feito muitas coisas por nós, Ele tem nos abençoado. Você já foi grato a Deus hoje por aquilo que Ele fez na sua vida? Amém? Vamos agradecer e louvar o Senhor. Eu queria que você orasse agora comigo. Senhor amado, nós queremos te engrandecer nesta hora, Senhor, dizendo a Ti, ó Deus, que Tu és maravilhoso, que não há outro Deus semelhante a Ti, Senhor, que tudo, Senhor, que o Senhor criou foi para a glória do Teu nome, Senhor. E nós queremos nesta hora te engrandecer, dar o melhor a Ti, toda a honra e toda a glória, Senhor, pois só Tu és digno de todo o louvor e de toda a exaltação. Amém. Vamos louvar o Senhor juntos, irmãos? Aleluia.
viva, vem com tua glória, vem com tua glória, vem com tua glória. Quem tem sede, beba e viva, água viva
Senhor, de todo louvor, de todo nosso amor. Tu és digno, Senhor. Nós nos humilhamos diante de Ti, Senhor. Todo o nosso coração derramamos diante de Ti, Senhor. Só Tu és digno, Pai. Só Tu és digno, Senhor. Recebe, Senhor, todo o nosso amor, todo o louvor, Senhor. Toda a honra e toda a glória. Somente a Ti, Jesus. Aleluia. Olá, queridos, graça e paz. É uma grande alegria nós podermos estar juntos para meditar a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre um tema que eu dei o título de Atitudes que fazem a diferença. Então, antes de nós meditarmos sobre o texto base, que é o texto da parábola do fariseu e do publicano, eu gostaria de falar para você sobre um outro texto, também uma outra parábola, que Jesus falou antes desta parábola, que é a parábola do juiz iníquo. O motivo é porque essas parábolas, elas trazem para a gente explicações sobre qual deve ser a nossa atitude correta em relação a um assunto extremamente importante para a nossa vida, que é a oração. Então essa é a razão pela qual, embora o nosso foco seja a parábola do fariseu e do publicano, nós vamos estar falando antes, lembrando, fazendo uma recordação mais rápida a respeito da parábola do juiz iníquo. Vamos lá. Então, vou começar pela parábola do juiz iníquo, lendo o texto bíblico que está em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 18, nos versos de 1 até 8. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Aliás, o primeiro versículo já começa falando, já dando uma orientação, fazendo uma afirmação extremamente importante. Eu vou ler de novo. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deveriam sempre orar e nunca desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Continuaram fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então, queridos, esse texto que nós acabamos de ler, no caso específico do juiz iníquo, nós vemos aqui a presença de dois personagens, um juiz e uma viúva. A Bíblia diz que esse juiz não temia a Deus e nem respeitava os homens. A Bíblia fala sobre a viúva que ela estava clamando por justiça. Então, essa viúva certamente tinha uma causa na justiça, e mesmo pedindo ao juiz e suplicando a ele, como diz a palavra, esse juiz não dava nem bola, não dava nem atenção para ela. E ela começou a insistir tanto que começou a importunar o juiz. E aí, porque ele estava sendo tão incomodado, por causa da grande insistência dessa mulher, o que o juiz resolveu fazer? Ele decidiu atender o caso dela. Então eu vou resumir rapidamente para você, porque aí, como eu disse, esse não é o foco principal nesse momento. O que a gente pode aprender com isso? Primeiro, Jesus nos ensina que nós devemos perseverar na oração. Vamos recordar alguns textos bíblicos que confirmam isso. Lá em Romanos 12 diz assim: Alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Outro texto também bíblico, que está em Colossenses capítulo 4, versículo 2, diz o seguinte: perseverar em oração, velando nela com ações de graça. Você vê que esses dois textos, só que eu
trouxe assim como exemplo, como ilustração apenas, fala da importância de perseverar na oração. Então, o primeiro recado de Jesus nesse texto é para que a gente persevere na oração. Segundo, que a gente não guarde sentimentos de mágoa ou raiva. Então, mesmo sendo muito prejudicada, né, e essa mulher estava sendo muito prejudicada, essa viúva, não vemos em algum momento, em nenhum momento, aliás, essa viúva guardando mágoa, nem pedindo vingança contra o seu adversário. E também nem contra aquele juiz. Ou seja, em nenhum instante essa mulher desejava, não é? Ou permitiu que o seu coração cultivasse uma mágoa, um sentimento de vingança, de revanche contra o seu adversário, e nem mesmo contra o juiz, que, embora ele não estivesse atendendo o desejo do coração dela. O que ela queria? Ela só queria que fosse feita justiça com ela. E aqui eu quero deixar um alerta para você. A nossa fé e a nossa perseverança em oração, elas jamais devem ser usadas para a gente estabelecer juízo contra quem quer que seja. Você já vê aquelas pessoas dizendo, Senhor, ora para que Deus pese a mão sobre algumas pessoas, não é? E assim coisas parecidas, tá? Então a Bíblia diz que nós não devemos nos vingar de ninguém. Preste bem atenção. A Bíblia diz que nós não devemos nos vingar de ninguém. Ao contrário, nós devemos deixar a Deus a vingança. E essa palavra, ela está em Romanos 12, no versículo 19, na parte B, eu só vou ler essa porção da palavra, onde a palavra de Deus diz assim: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então o que o Senhor está dizendo? A vingança pertence a mim. Minha é a vingança, eu retribuirei, Deus fala. Eu é que vou retribuir, não é? A pessoa. Por quê? Porque ele, sendo um justo juiz, ele sabe discernir claramente, não é? A pessoa que deve ser tratada com maior ou menor rigor. Nós não somos capazes de julgar a pessoa a esse nível que Deus pode. O terceiro ponto é confiar no amor e na graça de Deus. E aqui nós vemos um grande contraste. Nós vemos que esse juiz era um homem importante, ele era um homem respeitado, ele era um homem conhecido. Já aquela mulher era uma viúva discriminada e que vivia certamente do favor e da generosidade das pessoas, né, que a cercavam. Vemos também que aquele juiz ele era extremamente soberbo, extremamente orgulhoso. E a Bíblia diz claramente que mesmo ele não temendo a Deus e não respeitando ninguém, ele atendeu aquela viúva só para que ela não incomodasse mais. Ele atendeu aquela viúva só para parar de encher a paciência dele. Ele não aguentava mais aquela viúva. E aqui Jesus ele traz para a gente um ensino extremamente importante, que contraria exatamente a atitude desse juiz. Porque Deus não atende às nossas orações porque Ele se incomoda com a nossa insistência. Deus atende às nossas orações porque Ele nos ama. Então Deus atende a sua oração, a minha oração, por amor, não por alguma pressão que Ele possa estar sofrendo, direta ou indiretamente. Agora, pensa bem, se um juiz deste mundo, olha que Jesus chama a nossa atenção, se um juiz deste mundo atendeu aquela oração daquela mulher humilde, daquela mulher sofredora, muito mais Deus, sendo o nosso justo juiz, fará por nós. Que dirá que Ele pode fazer por nós se Ele atendeu uma situação como essa? Tá ok? E por último, o texto termina com um questionamento. Jesus fala sobre isso tudo e no final ele parece até que está fora do contexto, né? Por algum momento que ele está estranho. Tem vez de falar, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Olha que Jesus fala no final, no último versículo. Eu vou repetir, contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Então a insistência dessa viúva, ela mostra o quê? Que ela tinha fé. Ela estava perseverando ali, insistindo, né? Insistindo. Então a gente não pode se esquecer que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós não podemos esquecer que essa é a nossa parte. A sua parte, a minha parte é crer. Ok? O mais está o quê? Debaixo da soberania de Deus. Deus é que sabe o tempo, o dia, a hora e o porquê. Tá ok? Então, o meu recado para você é que você continue perseverando até que as suas orações sejam respondidas. Isso está em Lucas, capítulo 18, versículo 1. Então, até que você tenha resposta, até que as suas orações sejam atendidas, continue insistindo, não é? E orando, insistindo com Deus na sua petição. Tá bem? Bom, agora vamos entrar direto no assunto, que é o centro da nossa mensagem, que é o outro texto bíblico que eu falei, que é a parábola do fariseu e do publicano. Aqui nós vamos dar uns detalhezinhos a mais, porque é importante. Eu vou ler o texto bíblico que está no mesmo Evangelho de Lucas, no capítulo 18 também, só que agora dos versículos de 9 até 14.
E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então já bem, é Jesus falando aqui. Então Jesus disse que essa parábola, ele estava falando para aquelas pessoas que confiavam em si mesmas, crendo que eram justas e desprezavam os outros por causa disso. Então vamos ler o texto, continuar a leitura. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava consigo mesmo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os demais homens, roubadores, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Olha o que ele diz: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu vos asseguro que esse homem, e não o outro, foi para a sua casa justificado diante de Deus. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Impressionante esse texto, é um texto muito curto, mas muito sério, que tem aprendizados assim incríveis. Eu vou me deter em alguns pontos apenas, mas é maravilhoso essa palavra. Então, na narração de Lucas, a parábola do fariseu e do publicano mostra que 2 homens foram no templo para orar. Aliás, eu queria chamar a sua atenção. A parábola anterior tinha 2 personagens também, o juiz e a viúva. Aqui também são 2 personagens, o publicano e o fariseu. Naquele tempo havia uma classe de pessoas, e a maioria composta pelos fariseus, que eles se consideravam justos a seus próprios olhos. Então os fariseus, dentro dessa classe de pessoas, e não eram só eles que se consideravam assim, eles se consideravam justos a seus próprios olhos. E porque eles se achavam tão justos, eles achavam que tinham o direito de desprezar os outros, que é o que eles faziam na prática. E essas pessoas, elas em geral não aceitavam os ensinamentos de Jesus, sabe por quê? Porque Jesus desmascarava as atitudes que eles tinham, essas atitudes religiosas que eles tinham. Então, por causa disso, eles não se bicavam muito com Jesus, não gostavam muito de Jesus. Mas antes de prosseguir, eu quero chamar a sua atenção para um outro ponto, para dessas 2 parábolas. Elas se completam, e é isso que eu quero chamar a sua atenção. E o motivo de eu estar falando desses 2 textos é porque elas se completam. Okay? Por quê? Porque o tema principal das 2 parábolas é o ensino sobre a oração. Na parábola do juiz iníquo, a ênfase que Jesus dá é com relação à importância da perseverança na oração, que nós acabamos de ver. Já na parábola do fariseu e do publicano, Jesus destaca não só a correta motivação, primeiro ponto, a correta motivação, mas também o correto comportamento ao orar. Então preste bem atenção. Nós vamos comparar as 2 parábolas, em algum momento, na verdade, para mostrar que elas se completam. Então, todas as 2 têm um ensino sobre a oração. E só repetindo o que eu já disse, a primeira, do juiz e da viúva, nos mostra a importância de perseverarmos na oração. Já a parábola do fariseu e do publicano, que nós vamos ver na sequência, Jesus destaca não só a correta motivação, a motivação correta para quando a gente vai orar, e também o correto comportamento ao orar, porque o comportamento também é importante. Sabe, queridos, aqui para nós, às vezes as pessoas, elas não entendem porque elas não são atendidas nas orações, porque elas acham que oração é simplesmente falar com Deus, e é falar com Deus de fato, mas é falar, às vezes até um monólogo, Então, existe um comportamento também que nos qualifica para que as nossas orações sejam atendidas. E agora sim você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Então, de novo, nós estamos agora diante de 2 tipos de pessoas que fazem parte desta parábola. A primeira é um fariseu, e o segundo é um publicano. E aqui nós podemos identificar uma coisa muito importante. Olha, preste atenção. Aqui a gente pode identificar 2 tipos de orações diferentes, de 2 homens diferentes e que obtiveram resultados diferentes. 2 pessoas diferentes, orações diferentes e resultados diferentes. Vamos falar um pouquinho do fariseu e vamos falar um pouquinho do publicano. Os fariseus, eles pertenciam ao partido religioso dos judeus.
Eles eram radicais e legalistas. Eles se orgulhavam de serem cumpridores da lei e das tradições judaicas. Era comum vê-los no templo orando, eles estavam sempre no templo orando. Eles gostavam de manter a aparência de pessoas piedosas. Eles queriam mostrar para as pessoas essa imagem, eles queriam passar essa imagem, que eles eram pessoas muito sérias, muito responsáveis, muito temente a Deus e tudo mais. Então eles buscavam, segundo a Bíblia, segundo Jesus narrou, os primeiros lugares nas sinagogas e as saudações nas praças. Por pretexto, diz a Bíblia, eles faziam longas orações. Diversas vezes, Jesus repreendeu os representantes desse grupo por causa da religiosidade hipócrita que eles tinham. Então, novamente, a gente vê que muitas vezes Jesus, como por exemplo em Lucas 20, de 46 a 47, eu não vou ao texto, né? Mas lá em Lucas 20, de 46 a 47, Jesus tem um exemplo prático, né? Dessas repreensões que muitas vezes Jesus fazia para com eles, né? Questionando, confrontando essa religiosidade hipócrita que eles tinham. Vamos falar um pouquinho agora do publicano. Os publicanos eles formavam um grupo profissional na época de Jesus. Eles tinham a função de cobrar os impostos para os romanos. Então eles eram cobradores de impostos, não eram trabalhadores que trabalhavam nessa parte de cobrança de impostos. Eles não eram bem vistos nem pelos judeus e nem pelos fariseus. Por quê? Porque eles tinham fama de serem pessoas desonestas e pessoas corruptas. E muitos deles eram de fato pessoas desonestas e pessoas corruptas. Então é interessante que nem os fariseus gostavam deles e nem os judeus também gostavam deles, exatamente por isso. Eles não costumavam ir na sinagoga. Sabe por que eles não iam na sinagoga? Porque o povo não gostava muito deles, eles se sentiam rejeitados, para que eles iam lá, né? Então, e toda vez que algum publicano desejasse orar no templo, o que eles faziam? Eles acabavam ficando na parte de fora do templo, ok? E foi o que esse publicano do texto fez, ele ficou lá fora. Vamos falar um pouquinho agora da oração do fariseu. A Bíblia diz que no templo o fariseu orou em pé, olhando para o céu. Grave isso. O fariseu, ele entrou no templo, ele orou em pé e olhando para o céu. Parecia até que ele estava orando para Deus, orando a Deus. Mas nós vemos Jesus dizer que ele estava orando para si mesmo. Jesus disse que ele estava orando para si mesmo. Isso está no versículo de número 11. Ele não falava com Deus, mas consigo mesmo, apresentando em voz alta, preste atenção, em voz alta, as suas qualidades. Seus elogios eram dirigidos apenas por quê? Por seu próprio ego. Ele ficava se autoelogiando ali, ok? Parece que ele tentava convencer a Deus das virtudes que ele tinha. Então muitas vezes ele ficava falando de como ele era. Eu não sou assim, eu sou assado, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Que a gente vai detalhar um pouquinho mais. E parece que tinha que estar convencendo a Deus que ele era um camarada bom, certo, correto, que é o que muitas vezes a gente faz também. Às vezes a gente acha que está certo em alguma coisa e a gente fica apresentando razões. Nunca faça isso, já explico para você isso, ok? Observe que ele começa a sua oração orando com as demais pessoas. Olha o que ele diz. A oração dele é uma comparação dele com as demais pessoas. Olha como é que ele começou a oração. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. O mais espantoso de tudo isso é que no meio dessa oração, ele conseguiu enxergar um publicano que estava ali também, distante, longe, diz a Bíblia, não é? E começa a se exaltar também, ainda mais. Veja o que ele acrescentou na oração dele. Nem ainda sou como este publicano. Você percebe a atitude de desprezo, de rejeição? Nem ainda sou como este publicano. Então, a gente começa aqui a perceber claramente a motivação, que é o que eu falei antes. A motivação dos pontos importantes. E aqui fica evidenciada toda a motivação da oração deste fariseu hipócrita. Toda a hipocrisia que estava no coração dele foi desmascarada. Depois então de ele humilhar o publicano, dessa maneira, o fariseu começou a se exibir os seus grandes feitos. Que grandes feitos? Como cumpridor da lei. Na verdade, como um bom fariseu, ele se esforçou para enfatizar o quê? O que ele fazia além do que a lei mandava. Então havia uma ordenança, né? Havia a lei que estava vigente, né? Mas ele fazia, né? Como um bom fariseu, além do que era pedido, ou seja, ele excedia o requerimento, tá ok?
Então ele disse na oração dele: eu jejuo 2 vezes por semana. Por que ele falou eu jejuo 2 vezes por semana? Porque a lei exigia um único dia de jejum para todas as pessoas, um único dia de jejum, uma vez por ano. Claro que se a pessoa quisesse voluntariamente jejuar, ela estava livre para jejuar voluntariamente, não havia nenhum problema. Mas, isso está escrito em Levítico, capítulo 16, versículo 29, que eu estou dizendo aqui. Mas ele fazia questão de dizer que ele jejuava 2 vezes por semana. Ou seja, eu vou muito além, porque eles estavam acostumados, os mais religiosos, talvez jejuam 1 vez por semana. Ele ainda jejuava 2, percebe? Então não bem o que está acontecendo. Essa foi a oração do fariseu. Agora vamos ver um pouquinho a oração do publicano para você perceber bem a diferença. E que diferença gritante que tem, não é, essa oração. A diferença gritante na oração do publicano e do fariseu é que o publicano, ele não estava interessado em ser visto pelos homens. A oração dele não era para aparecer para ninguém. Ele não estava interessado em ser visto pelos homens. Ele só queria o perdão de Deus. Ele só queria o perdão de Deus. Por isso ele ficou à distância, ficou ao longe, como diz a Bíblia. O publicano nem se atrevia a olhar para o céu. Veja que essa foi a atitude do fariseu. Ele olhava para o céu, Ele nem olhava para o céu. Por quê? Por causa da culpa que ele sentia por causa dos seus pecados. E isso mostra o quê? Que havia humildade no coração dele. Isso mostra que havia quebrantamento no coração dele. E são coisas que Deus ama. Humildade e quebrantamento diante da presença dele. Observe que o publicano não apresentou nenhum rol de virtudes. Ele não ficou falando das qualidades dele. Ele não falou das boas ações que ele praticava. Ao contrário, ele reconhece a sua condição de miserável pecador. E batendo no peito, conforme a gente vê no texto bíblico, clama do mais íntimo do seu ser pela misericórdia e pela graça de Deus. Então ele foi buscar o quê? A graça e a misericórdia de Deus. Como é que ele se expressou? Ele se expressou assim: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Ou seja, ele já de cara se assumiu pecador. Ele não ficou olhando para ninguém, não ficou se comparando com ninguém. Ele não estava interessado em que ninguém visse ele fazendo essa oração. Ele sabia que o mais importante era que Deus ouvisse o clamor do coração dele. Observe que a atitude do publicano ela foi bem semelhante à do rei Davi. Lembra, depois do adultério com Batseba, toda aquela situação, o rei Davi declarou exatamente como o publicano fez. Ok? Em Salmo 51, a palavra de Deus diz e mostra a oração de Davi. Ele diz assim para o Senhor: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, versículo 1. O único desejo do publicano é que esse amor, essa compaixão de Deus o alcançasse, que os seus pecados fossem perdoados e a ira do Senhor fosse afastada da vida dele. Aleluia! Glória a Deus até aqui, querido. Agora eu vou te dar mais uma porção dessa palavra, mas eu quero que você preste uma atenção maior agora, por causa de alguns detalhes que você vai ouvir. Então Jesus declarou, no final, que foi o publicano e não o fariseu que voltou para casa justificado. Veja bem, o fariseu com todo aquele discurso, a Bíblia diz que ele não voltou para casa justificado. Em compensação, aquele publicano, que se arrependeu ali, que buscou a graça e a misericórdia de Deus, voltou para casa justificado. Olha que coisa séria isso aqui, queridos. O fariseu era um religioso, da elite religiosa daquele tempo, e no entanto foi aquele publicano que acabou encontrando a graça de Deus. O publicano ele encontrou a graça que ele tanto desejava, ele encontrou a paz que ele tanto precisava. E quando Jesus concluiu essa parábola, ele concluiu com uma frase. E essa frase é um princípio que está não somente nesse texto bíblico, mas em outros textos bíblicos, não talvez literalmente dessa maneira, exatamente igual aqui, mas eu vou ler. A palavra no versículo 14 diz assim: porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Esse é o segredo.
Se a pessoa se exalta, ela vai ser humilhada. Mas se ela se humilhar, ela vai ser exaltada. Exatamente o contrário. Então, isso significa o quê? Que se o homem que se considerava justificado voltou para casa como um pecador. Então, o fariseu que se achava justificado voltou para casa como um pecador. Já o homem que reconheceu ser um grande pecador, no caso publicano, voltou para casa justificado. Então, o significado da parábola do fariseu e do publicano é bastante claro. Ele nos ensina o quê? Que nós devemos orar com a atitude correta. A atitude é extremamente importante na oração. Ela é a garantia, muitas vezes, da resposta que nós vamos receber de Deus. Observe que a mensagem dessa parábola também complementa o que foi transmitido, né, o que nós falamos na parábola do juiz iníquo, que ensina sobre a importância de orar constantemente, insistentemente, sem desanimar, mas com humildade de espírito. Por quê? Porque a verdadeira humildade vai nos conduzir à exaltação. Então é Deus que vai nos exaltar. Quando a gente se exalta, nós somos humilhados, mas quando nós nos humilhamos, é Deus que nos exalta. Ele vem em nosso socorro. Ele vem agir em nossa defesa, como justo juiz que Ele é. Antes de nós encerrarmos, existem coisas extremamente importantes que eu preciso comunicar para você. As lições práticas dessas duas parábolas. Eu notei alguns itens que são extremamente importantes. Preste bem atenção em cada detalhe que você vai ouvir. Ouça com muita atenção. Primeiro, Deus perdoa os nossos erros, mas não perdoa as nossas justificativas. Deus perdoa os nossos erros, mas não perdoa as nossas justificativas, as nossas explicações. Você já deve ter me ouvido falar muitas e muitas vezes no púlpito a respeito de que não fique dando explicação para Deus. Reconheça o pecado, se arrependa, peça perdão. E aqui deixa eu fazer um parênteses, ok? Não tinha pensado em falar isso, mas que eu gostaria que você meditasse. Olha, atente para isso. Quando você se desentende com uma pessoa e você vai pedir perdão a ela, ou ela vai pedir perdão para você, ou ambos vão pedir perdão um para o outro, quando a pessoa chega para você e começa a pedir perdão para você, né? Então vamos supor que eu tenho um amigo que chama João, eu briguei com ele. Aí eu cheguei e falei: ô João, você me perdoa aquele dia, eu não agi com você, tratei mal você, né? Até quase que te ofendi, não dei a atenção que você precisava, mas você me perdoa. Mas você percebeu, eu estava muito preocupado, eu estava com uma pessoa da família doente. Então, e aí, adiante. Toda vez que alguém vier para você pedir perdão e apresentar uma justificativa, isso significa que essa pessoa não te perdoou de verdade. Ela está fazendo um joguinho de cena. Mesmo que ela não tenha consciência disso e não saiba que ela está fazendo assim, então Deus não aceita isso. E foi o que aconteceu aqui. Então Deus perdoa o seu erro, Ele perdoa o meu erro, sim. Mas Ele não perdoa as suas justificativas. Se você ficar dando explicação, querendo justificar, esquece, porque Deus não vai ouvir. Eu sempre alertei você para isso e que nós temos uma base bíblica bem clara. Segundo ponto, se você acha que não tem do que se arrepender, tem gente que fala: não tenho do que me arrepender. Então, se você não tem que se arrepender, você também não tem nada para ser perdoado. Concorda? Se não há nada que você deva se arrepender, não há nada que você deva ser perdoado também. Tá ok? Terceiro ponto, se você não consegue reconhecer o seu próprio pecado, isso pode ser um sinal que alguma coisa muito mais grave do que um simples orgulho está acontecendo na sua vida. Então, o orgulho, ele traz uma infestação de problemas na nossa vida. Ok? É derrota sobre derrota. Toda vez que as coisas não vão, você está derrota sobre derrota, o orgulho pode estar escondido. Talvez você não tenha consciência. Talvez você não ache que não precisa se arrepender. Mas enquanto você não se arrepender, a situação também não vai mudar. É assim que funciona no reino de Deus. Ok? Isso é como Deus trabalha, né? Então, se você não consegue reconhecer o seu próprio pecado, isso pode ser um sinal de algo muito grave na sua vida. Ok? Mais do que um simples orgulho que esteja acontecendo na sua vida. Isso pode ser um sinal, sabe do quê? Que você não se converteu de verdade. Você foi convencido, mas você não é convertido de verdade. Você não nasceu de novo.
É isso que você tem que tomar cuidado com isso, tá ok? Porque sempre é tempo, né? Para se arrepender e para voltar para o Senhor, tá bom? Ou conhecer o Senhor se for o caso. O quarto ponto é o fariseu quis impressionar a Deus, comparando-se com os demais homens, mostrando que ele era superior a eles. Então ele se comparou querendo ficar acima dos outros. Não é no onde que ele está se comparando, ele está se colocando acima. O passo seguinte é: o publicano também se comparou com os demais homens. O publicano também fez a mesma coisa, só que de maneira diferente. Ele não se colocou numa posição superior, ele se colocou numa posição inferior a todos eles. Ele se considerou como um pecador. O apóstolo Paulo disse em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, o seguinte: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Veja a humildade de Paulo dizendo: Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Embora ele tivesse aquele nível espiritual que nós todos sabemos que ele tinha, ele sabia que ele dependia tão ou muito mais, talvez, do que todos, da graça de Deus, até por causa de toda a revelação que ele tinha da parte de Deus. Uma outra coisa importante é que a glória pertence somente a Deus. E a nossa salvação eterna, ela é atribuída somente o quê? A misericórdia e a graça de Deus. Então ninguém, portanto, pode se auto-justificar. Ninguém pode se auto-justificar diante de Deus, porque a glória pertence a Ele. Voltando ao início da oração do fariseu, agora mais um item, parece que nós estamos diante de uma pessoa cheia de gratidão. O começo da oração do fariseu parece uma oração cheia de gratidão. Parece que ele é uma pessoa temente a Deus, mas não era. Agora, aos olhos de Deus, essa oração do fariseu era uma ofensa à sua glória. O que ele está achando que era uma coisa maravilhosa, uma exaltação a Deus, um homem, né? Ok? Uma gratidão a Deus, na verdade era uma ofensa para Deus. Por quê? Porque a oração dele mostrava claramente que ele atribuía ao homem a possibilidade de alcançar o favor divino, ou seja, que o homem pode alcançar o favor divino apenas pelos seus próprios méritos, pelos seus próprios esforços. Isso é o grande engano, né, da maioria dos cristãos às vezes, né, quando não entendem corretamente isso. Mais um item aqui. O texto nos ensina que um elogio humano pode ser cruel e desumano. Você sabe que um elogio humano, ele pode ser uma tragédia. Às vezes as pessoas gostam de ficar elogiando, né, bajulando um pouquinho os outros, querem ficar bem com as pessoas, e fica elogiando. Você sabe que um elogio humano, ele pode ser uma coisa cruel, uma coisa desumana, pode ser uma tragédia na vida de alguém. Tudo que o fariseu dizia, o que ele queria dizer? Quando ele falou que ele dava dízimo, etc, etc. O que ele quis dizer? Que ele não era ladrão, como aquele publicano, que ele não era desonesto e que ele não era adúltero, por exemplo. E aquilo que ele dizia que ele não era exatamente o que ele era. Aquilo que ele tinha certeza que ele não era exatamente o que ele era. Ele era ladrão porque ele roubava a glória de Deus. Ele era desonesto porque ele enganava a si mesmo. E era adúltero porque ele praticava o pior dos adultérios, que é a renúncia e o abandono dos princípios da verdadeira fé cristã. Ou seja, a apostasia, né? É o pior. O pior dos adultérios é a apostasia. Por último, dentre esses itens, encerrando esses itens, frequentar uma igreja, participar de todas as reuniões de cultos, não torna você justo diante de Deus. Se você acha que só vem na igreja, assina os cultos, você se torna justo diante de Deus, não é assim. Dependendo da forma com que você se apresenta, lembra que nós somos da atitude, né? Da postura, dependendo da forma como você se apresenta, os seus pecados podem ser até aumentados. Veja, o fariseu, ele achou que, falando tudo aquilo, aquele discurso maravilhoso, que ele não era como os demais homens, que não era que nem o publicano, que ele jejuava 2 vezes por semana, etc, 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 tudo que você já ouviu. O que aconteceu? Né? Aquilo que poderia trazer créditos para ele, ao contrário, se tornou ofensa para Deus, aumentou o pecado dele, ele não saiu justificado, né? E foi isso que aconteceu. Eu poderia detalhar um pouco mais, mas acho que é desnecessário. Acho que você já entendeu a gravidade
do que aconteceu com ele. O pecado que dele foi aumentado. Quer dizer, se você tiver essa atitude e achar que você vai ser justificado porque pela frequência da igreja, embora a frequência da igreja seja importante, mas se você acha que é isso que vai garantir, então você está equivocado. Tá bom? Agora, para nós concluirmos mesmo com essa palavra, Deus espera que todos nós, você e eu, façamos um exame de consciência, porque essa é a atitude prática que Deus espera de nós. Assim, você tem que saber como é que está sendo a sua vida prática. E eu também, claro, do meu lado aqui. E aqui, eu quero fazer algumas perguntas para você. Hoje, na situação que você se encontra nesse momento, com quem você se parece mais? Você se parece mais com o publicano ou você se parece mais com o fariseu? Você se parece mais com aquele homem que foi para casa justificado ou aquele que não alcançou o perdão de Deus? No caso do fariseu. Vou repetir. Com o homem que foi para casa justificado, no caso publicano, ou com aquele que não alcançou o perdão? Quando você olha para a sua vida através da palavra de Deus, usando a palavra de Deus, né, a obra do Espírito Santo como um espelho para você enxergar a sua própria vida, como está a sua própria vida, porque é isso que ele faz. Você se vê como fariseu ou você se vê como publicano? É um bom desafio, né, para você e para mim. Agora, encerrando mesmo, o fariseu, ele deixou o templo, o fariseu, ele deixou o templo sentindo-se justificado, achou que estava tudo certo com ele. Com certeza ele saiu daquele lugar impressionado diante da sua própria grandeza, ele estava impressionado com ele mesmo. Só que a sua recompensa não veio de Deus, mas dos homens, que devem ter ficado admirados por tanta santidade. Certamente tem outras pessoas ali que ouviram de repente no templo e falaram: nossa, esse homem jejua 2 vezes por semana, olha, ele dá um dízimo de tudo, não é? E assim vai. Então preste atenção. Ele pode ter ficado maravilhado dando sua própria grandeza. As pessoas podem ter ficado admiradas com tanta santidade entre aspas que ele tinha. Santidade entre aspas que ele tinha. E o que aconteceu? A recompensa por todas essas qualidades e virtudes que ele apresentou, trouxeram o quê? Mais problema para ele. Aumentou o pecado dele. Ele saiu daquele templo sem ser justificado. Ok? A recompensa deles veio dos homens, não veio de Deus. Já o publicano, ele deixou o templo sem ser notado pelos homens, mas ele voltou para casa justificado por Deus, porque ele se humilhou. Você percebe a questão da oração atendida? Você percebeu esses 3 pontos principais que nós vimos, começando pela primeira parábola do juiz iníquo e da viúva e concluindo com esta? Querido, é um desafio para você, é um desafio para mim. São tempos difíceis que nós vivemos, mas a graça de Deus também tem sido abundante como nunca. E às vezes um pequeno detalhe, um pequeno ajuste na sua vida pode acelerar um processo que está há anos parado, não é? Uma situação que está travada na sua vida, apenas porque você reconhece que você precisa de Deus, precisa da graça dele, precisa do perdão dele, ok? Que sem a graça dele nós não somos de fato nada. E essa humildade, esse reconhecimento, essa atitude certa, porque às vezes eu digo para você, não basta você fazer a coisa, a sua atitude tem que estar, né, correta. Tanto que no louvor, na adoração, também a postura física, né, era extremamente importante. Vamos então orar, tá, querido? Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Quero que você, onde estiver agora, você com a sua fronte, quero fazer uma breve oração para você, para abençoar a sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, nós amamos o Teu nome, amamos a Tua palavra, amamos a Tua presença, Te agradecemos por todo o ensinamento, esse ensinamento simples, Jesus, que Tu trouxeste através dessas parábolas,
para nós esses dias. Sabemos que a Tua graça tem sido abundante, a Tua misericórdia continua sendo extremamente disponível para nós, mas há um passo a ser dado. Muitas vezes nós temos apresentado ao Senhor justificativos porque fazemos ou deixamos de fazer alguma coisa, mas o Senhor está farto das nossas justificativas. O Senhor quer que realmente a gente tenha uma postura correta dentro daquilo que é o propósito do teu coração. Eu quero te pedir nessa hora, em nome de Jesus, que essa pessoa que nos ouve agora, Senhor, onde quer que ela esteja agora, o Teu Espírito possa tocá-la de tal maneira, e se ela não rendeu a sua vida a Ti, que ela possa entregar nesse momento a sua vida ao Senhor, que o Teu Espírito Santo se apodere do coração dela e faça toda a diferença na vida dela. Eu quero abençoar esses queridos, essas queridas que estão me ouvindo nesse dia, Senhor, que a Tua graça seja abundante, que a bênção do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Tu que és Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre eles, e que eles possam ter um avivamento espiritual nos seus corações, a compreensão, e aqueles que precisam se arrepender, que os Senhor deram um profundo quebrantamento, um profundo arrependimento, porque o alvo do Senhor é nos abençoar. O Senhor veio para salvar os pecadores, e nós somos os primeiros desses pecadores. Por isso nós nos arrependemos, pedimos perdão ao Senhor, e pedimos que o Senhor continue operando maravilhas nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido. Foi um prazer estar junto com você mais uma vez. Fica na graça e na paz do Senhor.